Olá, aqui Edgar Shauk novamente no treinamento sobre como lidar com dívidas. E nesta nossa primeira lição eu irei falar sobre a verdade sobre as dívidas. Sim, isso mesmo, verdade com relação às dívidas. Porque existe muita história por aí relativamente às dívidas. E eu creio também que se as pessoas conhecessem a verdade sobre as dívidas, as pessoas não se endividariam. E existem muitas histórias, muitas inverdades que são ditas e que até certo ponto convencem as pessoas que se endividar é coisa boa, mas não é. E eu quero partilhar isso com você de modo a que através desta informação que eu irei transferir e irei partilhar consigo, você possa praticamente começar a tomar decisões informadas e decisões sábias. Existe um princípio e um versículo está na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É verdade que esta é uma passagem que é citada em vários círculos e por aí fora, mas é verdade, é que conhecereis a verdade relativamente, quando fala da verdade, está a falar da palavra de Deus como verdade, a essência da verdade sendo a palavra de Deus, Jesus Cristo sendo a personificação da verdade. Mas o princípio, nós podemos também pegar este como princípio para simplesmente mostrar que realmente quando nós temos o conhecimento da verdade, ela nos liberta das correntes e nos liberta das correntes das mentiras, das inverdades que foram ditas e sobre as quais muitas vezes nós estamos sujeitos sem percebermos, sem sabermos melhor, sem termos um entendimento necessário, um entendimento que nos ajudará a tomar decisões acertadas. No entanto, quando nós temos conhecimento da verdade, ela nos irá livrar. Seremos pessoas livres e começaremos a tomar as decisões certas e sábias relativamente às nossas finanças. E neste caso em particular, conhecendo a verdade sobre as dívidas, eu acredito que você praticamente será livre das dívidas, será livre do endividamento, estará livre das mentiras e das inverdades que são ditas de forma direta ou indiretamente para a sua vida. E, entretanto, dois aspectos eu irei mencionar sobre as verdades, sobre as dívidas. São duas verdades que são muitíssimo importantes de conhecê-las e de ter em conta. A primeira que eu quero partilhar é a seguinte: eu vou tirar do princípio, eu tiro este princípio, este conhecimento, esta informação da palavra do livro de Provérbios na Bíblia, no capítulo 22, versículo 7, que diz o seguinte: que o rico reina sobre, ou governa sobre os pobres, quem pede emprestado é servo de quem o empresta. E essa palavra simplesmente se diz que quem pede emprestado é servo, é escravo de quem o dá emprestado. E isso é verdade, é uma realidade. Para quem já esteve endividado e para quem está endividado, sabe muito bem disso. Eu costumo dizer, eu tenho dito o seguinte: sempre que eu menciono essa passagem, nem preciso de explicar para as pessoas que estão endividadas, porque elas sabem muito bem. Eu lembro na altura, numa das minhas turmas, que eu tive lá um aluno que tinha uma dívida de cerca de 400 mil meticais. Quando eu comecei a falar desta lição sobre as dívidas, ele normalmente chegava atrasado por causa das suas tarefas, por causa do seu horário, mas ele sentava-se mesmo à frente. Então eu recordo-me muito bem que quando eu estava a dar esta lição sobre as dívidas, é a verdade sobre as dívidas, ele simplesmente estava assim, de cabeça curvada, e ele só abanava a cabeça. E eu não percebia, eu simplesmente pensava, normalmente esta não é uma lição que as pessoas recebem com muita alegria, é uma lição até certo ponto pesada, porque toca e mexe com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que estão endividadas. E esse foi o caso com este senhor, que foi meu aluno. Eu não sabia porquê, mas o fato é que eu estava tocando esta lição, esta informação, estava mexendo com ele, porque ele estava numa situação de aperto, ele trazia um fardo muito grande e que eu vinha saber no final das aulas, porque no dia da graduação ele relatou a sua história para a turma toda, que ele tinha uma dívida de 400 mil meticais. Pesado, o homem devia a toda a gente, ele devia aos seus trabalhadores, devia ao Estado, devia à sua família, não sei a que mais ele devia, mas ele estava altamente endividado, mas de forma impressionante, através desta lição, deste conhecimento, ele foi capaz de, em 4 meses, na altura o curso tinha duração de 4 meses, claro que eu comprimi para 3 meses agora, mas em 4 meses que ele estava lá, que ele estava a fazer parte do curso,
ele conseguiu reduzir a sua dívida de 400 mil meticais a 40 mil meticais. Extraordinário para ver a dedicação deste homem de se livrar daquelas dívidas o mais rápido possível. Porque foi isso que ele aprendeu, que quem pede emprestado é servo, é escravo de quem o empresta, é escravo de quem dá emprestado. E ele queria se livrar, ele queria se libertar dessa escravidão de uma vez por todas. Ele já não queria estar naquela dependência, não queria mais estar no medo, sobre o medo do que os seus credores poderiam fazer com ele. E este é um fato, que se você pede emprestado dinheiro a alguma instituição financeira, você está endividado para com eles, mas você também é escravo para com eles, porque eles mandam sobre ti, eles tomam certas decisões sobre a sua vida, porque eles poderão penhorar alguns bens, alguns itens seus se você não pagar aquela dívida. Você é escravo até que você possa se livrar daquele fardo financeiro que você foi lá buscar. A mesma aplica-se, o mesmo princípio aplica-se se você tem uma dívida de cartão de crédito, a mesma coisa. Se você, por exemplo, tem uma dívida com essas lojas em que você foi comprar algum item na crédito, você é escravo deles pelo menos até você se livrar. E a única forma de se livrar deles é pagando, é liquidando aquela dívida de uma vez por todas e nunca mais se endividar, porque endividamento é escravidão, endividamento é servitude. E você sabe muito bem, eu falarei sobre isso na próxima lição, e falar sobre o perigo das dívidas, mas essa escravidão também traz certos problemas para consigo, para com a sua vida. Está associada à sua questão, à sua vida emocional, à sua vida física. Ela acaba influenciando também e afetando os seus relacionamentos. Esse aqui é o fardo que as dívidas carregam, que as dívidas trazem para a sua vida. As dívidas não vêm só. Naquele momento até pode parecer bom. Quando tu vais lá buscar o dinheiro, quando vais buscar aquele valor, quando adquires aquele item ou aquele produto a crédito, até parece muito que tudo está bem, mas tu vais percebendo que ao longo do tempo as coisas não estão bem quando você está numa situação de aperto financeiro. Quando você começa a enfrentar dificuldades para pagar aquelas dívidas a tempo. E sabes muito bem que quando não pagas as dívidas a tempo, sofres a pressão das pessoas, a pressão dos credores. E ademais, eu não mencionei, por exemplo, existem esses como os agiotas. Essas são as piores pessoas com que você pode lidar com elas. E muita gente está endividada para com agiotas, e é um perigo, porque os agiotas não têm formas, as suas formas de lidar com quem lhes deve dinheiro são muito pouco, não são convencionais, eles são muito agressivos, eles não têm mãos a medir quando se trata de recuperar o dinheiro que é deles. Então eles colocam muita pressão sobre a sua vida, eles intimidam até certo ponto sobre a sua própria vida. Então você não quer estar numa situação dessas, e muita gente já se endividou, está acorrentada. É isso mesmo, dívidas é exatamente mesmo. Está acorrentada sobre o endividamento, está acorrentada sobre as dívidas, e é importante que você se livre delas. Então essa é a primeira verdade que eu queria partilhar consigo, é que a dívida, ou por outra, quem pede emprestado é servo, é escravo de quem o empresta. E você não quer ser escravo para sempre, você não quer ser escravo de ninguém, você quer estar livre. E ela é vinculativa, você está apegado àquela pessoa, as suas mãos, a sua vida, ou parte da sua vida está nas mãos da pessoa ou da instituição em quem você deve dinheiro, pelo menos até que você se livre. Então não se endivide para que não seja escravo. O segundo aspecto relacionado à verdade sobre a dívida está associado ao fato daquilo que é o custo do dinheiro. Isso mesmo, toda dívida, nenhum endividamento, nenhuma dívida é que vem de borla. Ninguém vai lhe dar emprestado dinheiro sem ter nada a ganhar. Quem dá-lhe emprestado dinheiro está a fazer um negócio e ele quer ganhar alguma coisa por isso. E normalmente esse negócio e o preço do dinheiro é aquilo que se chama de taxa de juros, ok? Então, as taxas de juros é aquele preço, aquele valor que se acrescenta para cima daquilo que você
tem que pagar. Então, se você tem, por exemplo, uma dívida de 10 mil meticais, você não vai perder para pagar 10 mil meticais. Você pagar os 10 mil meticais mais a taxa de juros. E em Moçambique, a taxa de juros é muitíssimo alta. Estamos a falar de cerca de 30% por aí. E pelas pesquisas que eu fiz, algumas instituições cobram até acima de 30% de taxa de juros. Ok? Mesmo que seja 23%, que pronto, o Banco Central vai ter feito muita ginástica nos últimos anos para reduzir a taxa de juros, mas isso não se reflete na realidade nas instituições financeiras. Elas mantêm as taxas de juros e continuam aumentando e continuam subindo. Então, o custo da dívida é muito alto em Moçambique. É extremamente caro. E o que acontece é que sempre que você se endivida, você está enriquecendo aquela pessoa, você está enriquecendo aquela instituição e está empobrecendo cada vez mais. Sempre que você se endivida, você está pedindo emprestado, está adiando o seu futuro financeiro. E esse é um fato, essa é a verdade que você precisa conhecer sobre as dívidas. Sempre que você se endivida, você está adiando o seu futuro financeiro, pelo menos até que você possa se livrar. E quando eu falo de futuro financeiro, refiro-me à sua independência financeira, refiro-me à sua liberdade financeira. Você não poderá ser financeiramente livre enquanto estiver endividado. Então, é por isso que é fundamental que você conheça o custo da dívida, o verdadeiro custo da dívida. Muitas pessoas se endividam sem conhecer, sem saber que a dívida tem um custo e é um custo muito alto. Quando tu vais a uma loja e compras um produto a crédito, normalmente tu não pagas o valor original. Então, tudo aquilo aparece, a ideia é vendida com, olha, tens facilidades de pagamento. E essa é a linguagem que é usada. Podes adquirir este item com facilidades de pagamento. Mas é fácil para quê? Não é fácil, tu vais perceber que ao longo prazo não é nada fácil, porque ao longo prazo o que irá acontecer é que você estará a pagar muito mais do que aquilo que você praticamente deveria pagar, ou estará pagando muito mais do que o valor original, ou o valor do produto. Se o produto custa 5 mil meticais, e dizem que tu tens facilidade de pagamento, podes pagar um produto de 5 mil meticais em 24 meses, tu irás pagar o dobro. Estarás pagando cerca de 10 mil meticais se não for mais, e sempre consoante a taxa de juros. Se a taxa de juros for variável e continuar a subir, e que esta tem sido a realidade no nosso mercado, você pagará muito mais ainda. E da forma como estão as coisas no nosso mercado, o metical que está constantemente a fazer ginásticas inflacionárias, é uma moeda extremamente inflacionada, é uma moeda extremamente desvalorizada, está cada dia se desvalorizando. Então, sempre que o metical se desvaloriza, sofre o efeito da inflação, você paga mais, você acaba pagando muito mais do que devia ter pago. Eu digo o seguinte, que nem faz sentido tu adquirir algo, um item, um bem a crédito, porque você sempre sai a perder em dois aspectos. Em primeiro lugar, porque tu pagas mais do que deverias ter pago relativamente àquilo que é o valor inicial do produto. Mas em segundo lugar, a partir quando tu terminas o pagamento 2 anos, 24 meses, 36 meses mais tarde, é que aquele produto já tornou-se obsoleto. No mercado já entrou um novo produto que praticamente acaba substituindo aquele. Então, se tu quiseres, por exemplo, imaginemos que um produto que tu levaste 24 ou 36 meses a pagar, custava, o seu preço original é de 5 mil meticais e pagaste 10 ou 12 mil meticais por causa das taxas de juro. 2 meses, 24 meses mais tarde, já surgiu uma ou duas versões do mesmo produto. E se tu quiseres, por exemplo, vender aquele produto que tu adquiriste, já não poderás vender a 24 mil meticais. Não poderás vender a 10 ou 12 mil meticais. O valor que nem a 5 mil meticais poderás vender, porque ele foi se desvalorizando ao longo do tempo. Está a perceber o que acontece? Em 24 meses tu pagas o dobro
ou mais do custo original do produto. Mesmo assim, se te tiveres e decidires que deves vender o produto, nem poderás vender aquele produto ao preço original, que é de 5.000 meticais. Porque na mesma loja, quando tu lá fores, já não poderás fazê-lo. Por quê? Porque simplesmente aquele produto foi perdendo o seu valor e foi-se desatualizando, tornou-se obsoleto, porque vão surgindo novos produtos que substituem aqueles. E sabes muito bem, você sabe muito bem que com a dinâmica econômica, a dinâmica atual, a concorrência e o avanço tecnológico, as coisas têm tendência, em termos de evolução, as coisas têm tendência a se atualizarem com uma frequência muitíssimo rápida. Então, aquilo que é relevante hoje, em 6 meses torna-se obsoleto. Então, é por isso que é muito importante pensar seriamente nessas questões, nas suas decisões financeiras relativamente à dívida. Então, com relação àquilo que é de verdade sobre a dívida, a verdade sobre as dívidas, eu quero que você pense nesses dois aspectos. Em primeiro lugar, quem pede emprestado, é escravo de quem o empresta. O segundo aspecto é que o custo da dívida é muito alto. E eu espero que essas duas lições, eu espero que esta informação o possa ajudar. Eu espero que com esta informação você estará melhor preparado para poder enfrentar, lidar com as dívidas, possa tomar melhores decisões informadas e decisões sábias. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Aqui foi Edgar Chauk falando. Até a próxima lição. Tchau.